Olá, estamos começando mais uma edição do Na Pauta, um programa gostoso, alegre e, claro, contando sempre com a sua participação, sua audiência e que é muito importante. Quero desde já agradecer a todos os ouvintes, telespectadores, o nosso canal do YouTube bombando, graças a Deus. Isso que importa, porque o programa ele é feito para você, ouvinte, telespectador. E hoje estamos recebendo aqui um que está debutando. Ele que é jornalista, radialista, vereador, presidente de Câmara e eu acho que o mais importante, o pai do Enzo. Meu amigo Adilson Júnior. Tudo bem, Adilson? E seu amigo. É isso aí. Tudo bem, bom? Milton? Beleza, maravilha. Então tá Satisfação estar aqui contigo. Adilson, eu quero começar o nosso bate-papo como eu começo com todos os nossos convidados. Quem é Adilson Júnior? Caramba. É sempre muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Isso eu acho que é uma pergunta bastante difícil de traduzir, né? Mas, cara, eu acho que o Adilson é um sonhador, né? Eu acho que desde a política, a questão profissional, você falou do rádio, tudo passou por um sonho, né? Eu acho que o rádio era um sonho, né? De trabalhar no rádio e tal, e esse sonho se realizou. Política também, de alguma forma, que veio a partir do rádio, né? Que era um sonho e se realizou, e eu acho que a gente continua sonhando, cada dia sonhando, né? E é o que nos motiva, nos encoraja, não só na vida profissional, na vida política, na vida pessoal, como pai, né? Ou seja, sonhar com coisas melhores, com uma sociedade mais justa, né? Sonhar com um futuro para os nossos filhos, sonhar com uma sociedade melhor. Ou seja, talvez se traduzir em uma palavra, talvez sonhador possa sintetizar para te responder mais objetivamente. Maravilha. Bom, e você, jovem ainda, tenho certeza que tem muitos sonhos, já deve ter realizado alguns, mas tem muitos sonhos aí para realizar, em especial para a população da cidade de Santos, já que está vereador no seu 5º mandato, é isso, Adilson? Exatamente. Quinto mandato. Como passa, hein? Caramba, Puxa. Já são, tá indo para 20 anos, quando terminar o próximo, quando esse terminar agora, né? essa legislatura, 20 né? anos de Foram Câmara. 16 anos, está no curso do 16º ano, consecutivo. Agora, o que posso dizer que chama um pouco da atenção de você estar à frente do seu mandato na Câmara de Santos é estar pela 3ª vez como presidente da Câmara de Santos, que não é um posto para qualquer um. Como que foi chegar aí a ser tricampeão já à frente da Câmara de Santos? Porque tem que ter uma composição muito grande, não só dos seus companheiros de Câmara, mas também, queira ou não queira, muitos prefeitos falam que não, mas tem que ter lá a chancela do prefeito, né? De trás para frente, acho que, claro, tem que ter o apoio, né, sempre dos prefeitos, do governador na Assembleia, né, na Câmara dos Deputados, do Presidente da República, mas mais do que isso aqui, né, eu acho que, mais do que o apoio, né, eu acho que isso passa pela confiança dos pares, né, ou seja, porque quem faz eleição de Câmara são os vereadores. Sim. E em Santos não é diferente, são 21 vereadores, né, das mais diversas correntes ideológicas, com pensamentos diversos, né. Eu acho, de verdade, que o que me deixa bastante, não envaidecido, né, mas essa não é a palavra, mas assim, primeiro é muita responsabilidade, de fato, né, mas eu acho que é o que eu levei para sempre na minha trajetória, seja pessoal ou política. Né, ou seja, a gente ser sim, não, ou seja, falar sempre a verdade, né, e ser parceiro, né, eu acho que ser amigo das pessoas, independente do que for e tal, acho que é isso que levou, né? Ou seja, construir a ideia de uma construção, como a gente tem feito aí, não só nas nossas passagens, aqueles que nos sucederam, aqueles que nos antecederam, numa gestão, ou seja, dando valor de fato ao que é o principal, que são as pessoas, né? Que é o dinheiro público. Agora, Adilson, você falou uma coisa que eu tô desde 2004, eu entrei na política e eu tenho um prazer enorme de fazer política, eu gosto, eu amo o que faço, eu sou um apaixonado pela nossa região metropolitana da Baixada Santista. Eu acho que a nossa região metropolitana da Baixada Santista precisa mais do que nunca sair do papel, porque não existe na prática, ela existe no papel. E isso é um pensamento meu e eu sou muito crítico com relação a isso. As vaidades têm que ficar de lado. Mas quando você fala sim, não,
eu acho que falta muito de alguns políticos. Sem dúvida. E isso me chamou muito a atenção, um dos motivos de trazê-lo aqui para a gente bater esse papo, porque você é um cara muito autêntico, né? E a gente se conhece há algum tempo, né? De rádio, de TV, até mesmo da política. Cara, eu acho que não é muito difícil você chegar para uma pessoa, né? E falar assim, olha, putz, isso aqui dá para resolver. Putz, isso aqui não dá para resolver. Acabou, morreu o assunto. Exato. Porque eu acho que assim, ninguém é obrigado a ajudar ninguém, né? Então a sinceridade e a praticidade de falar, isso é importante. Então parabéns por essa tua atitude, por esse teu pensamento, porque na vida pública, o que a gente escuta de promessas, eu fico imaginando os eleitores. Você, o senhor, a senhora que está nos assistindo agora, quantas promessas já ouviu de políticos, né? E que não são concluídas. Então, parabéns por esse seu pensamento. Agora, E que não é fácil. Não é fácil. Não pô. combina Não ainda combina. com a questão política, né? Você sabe que eu tive a honra, rapidamente, você que é o entrevistado, mas eu gosto muito de dividir um pouco da experiência que eu tive ao longo desses 21 anos. Vamos lá, então vamos de aqui no completo. podcast entrevistando... Eu tive a honra de ser Conta 4 pra gente. anos assessor do prefeito Luiz Cláudio Billy. Um mandato difícil, duro. Eu era assessor de gabinete. As pessoas iam no gabinete para uma demanda, não dá, vai dar, não dá, acabou. Exato. Não adianta você ficar empurrando as coisas com a barriga. isso E aí. modéstia à parte, as pessoas gostavam. Pô, quero falar com o Milton. Porque o Milton ou vai dizer que vai resolver ou não vai. Acabou. É assim que tem que ser. Porque senão fica aquela expectativa, aquela esperança, Dilson. E que não é nem o eleitor, é qualquer ser humano, não pode ter essa expectativa. Né? Mas quando eu te falo que às vezes ainda não combina, né, que talvez algumas pessoas, e graças a Deus talvez isso tenha tá diminuindo, eu acho que a relação político versus politicagem, né, graças a Deus politicagem está indo cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais antenadas, né, ou seja, em promessas milaborantes, né, coisas milagrosas, que não existe. Né? O mundo real é o mundo real. Verdade. Não tem jeito. Porque quando eu digo que às vezes não combina, é que o gerúndio, né, vamos ver, estamos vendo, essa coisa toda, e mais do que isso, ficar protelando, e seja uma questão ou pessoas, né, às vezes é o que... E se você é sincero, e é paradoxal isso, e se você tem, como você falou, olha, isso dá, isso não dá, olha, isso eu vou fazer, às vezes não combina, né? Às vezes, e quantas vezes eu já me deparei com isso, a pessoa fala, cara, tu não parece político. Ou seja, o estereótipo de ser político se remete às pessoas que não falam não. O estereótipo de político se remete, às vezes, às pessoas que procuram um político esperando ouvir um sim, ou quando não ouve um sim, fica no gerúndio, no aguardando, ou estou vendo, ou estamos fazendo. Né? Então, eu acho que isso... Graças a Deus está caindo para... Isso não faz parte. Né? Todo mundo fala, pô, mas quinto mandato... Né? Ou seja, é gostoso, porque mesmo chegando no quinto mandato, por exemplo, essa foi a minha melhor eleição, de maior número de votos. Ou seja, mas eu acho que fazendo isso, mesmo falando não, mesmo falando para as pessoas não dá, acho que a sinceridade... né? Verdade. É claro que isso dói. A gente ouvir não, a gente falar não para um filho, a gente ouvir não, é difícil. A palavra não ainda é uma palavra de resistência. Né? Mesmo porque acredito que você deva ter recebido muitos nãos quando foi pedir voto, né, para a dona Maria, para o seu José, para o seu Francisco, para a dona Renata, e por aí vai. Exato. Poxa, não dá para votar porque meu vizinho é candidato, pô, minha prima é candidata. Então, é a melhor coisa, é a sinceridade. Tem que ser. E pegando o gancho, Adilson, é um projeto que agora a gente pode dizer que está saindo do papel. Você que sempre foi um grande incentivador, teve um olhar, tem ainda esse olhar para a Zona Noroeste, a nossa querida Zona Noroeste, que é o Projeto Palafitas. E hoje já é uma realidade. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, mesmo porque muitas coisas desse projeto passou pela Câmara Municipal. Sem dúvida, eu acho que a execução do projeto na prática, porque só tem execução quando se tem dinheiro, recursos, passou pela Câmara. Não é? E nesse momento a gente estava lá, seja como líder do governo do prefeito Paulo, né, ou seja, onde a gente tirou muita coisa do papel, e do Rogério também, né, que fui líder do governo, onde a gente conseguiu aprovar esses empréstimos lá atrás que deram origem à entrada da cidade, que, né, novo viaduto, recursos agora do Parque Palafitas. Né? E sempre me preocupa, ao longo desses 16 anos de vida pública, é quando a gente promove política habitacional
que é positiva, é óbvio, né? E ao longo desses anos, sei lá, foram quase 4.000 unidades, unidades habitacionais para mais, né? Ou seja, produzidas e entregues, mas sempre preocupa, por exemplo, quando a gente retira a pessoa do seu convívio, né? Seja o seu convívio com amigos, com a relação que ele tem de consumo, vai lá no supermercado, na quitanda, vai na igreja, perto da casa dele, e fala assim, agora você vai deixar de morar neste ambiente aqui e vai para um outro mais distante. Isso sempre é, eu acho, que um desafio para a pessoa e para o bem público. Isso talvez seja um dos fatores que faz ela, inclusive, às vezes, retornar para condições não das melhores, mas ela retorna. Ou seja, a pessoa sai de uma condição subhumana, às vezes, vai para um apartamento em outro lugar, não se adapta, a ponto que ela até volta para aquele lugar, né? E o Parque Palafitas, eu acho que vem resolver isto. Ou seja, resolver a questão da pessoa que vai continuar morando no mesmo ambiente que ela mora, né? Então, independente, é lógico que, por enquanto, é um projeto piloto. Ele tem uma questão do ponto de vista não só arquitetônico, mas de poder construtivo nunca visto no Brasil. Ou seja, vai construir de fato em cima do que era palafita, do dique, né? Mas eu acho que ele tem um sentido muito especial, que é a pessoa continuar morando onde ela tem não só o seu convívio, mas as suas relações. Eu lembro, você falando disso, eu lembro quando foi construído aquele prédio da CDHU, que hoje é uma realidade, na Senador Feijó, né? Que foram pessoas que foram removidas de vários locais para lá, né? E muito se falou no momento, aquele conflito social, porque ali é um bairro mais nobre, porque as pessoas estão acostumadas, muitas ali nasceram ali, né? E quando você faz essa transferência, que lógico que é importante, porque ali na época o governo do estado, o governo municipal, foi o único terreno que tinha para construir aquela torre, né? Mas quando a gente fala que vai fazer a construção no mesmo lugar, isso é importante até porque se faz em outro lugar e não faz o congelamento dessa área, exato, novas casas vão ser construídas, né? Tem mais essa. Tem mais essa. Ou seja, no mesmo ambiente você urbaniza, porque o Parque Palafitas não é só construir as casas no mesmo lugar, né? Ele tem todo o entorno. Ele vai criar uma questão de drenagem, né, que não se tem naquele ambiente, e mais do que isso, recentemente a gente firmou com a Sabesp e o prefeito Rogério Santos, ou seja, que toda a extensão do dique vai ter um saneamento básico. Ou seja, é um projeto que tem muita coisa envolvida nele. Repito, ele é embrionário, ainda é um projeto piloto, por isso é um número que não é tão expressivo do ponto de vista de unidades habitacionais, né? Pouco mais de 40 unidades, mas eu acho que é o começo de algo de quebrar paradigmas, né? E número deles, esse que a gente está falando, né, de uma urbanização no mesmo lugar, do congelamento para não construírem, também continuar a construção de condições subhumanas no mesmo lugar. Penso que, ou seja, essa urbanização daquela região, ou seja, por isso que é um projeto nunca visto no Brasil, mas eu tenho certeza que seguirá em Santos, é o primeiro de tantos, e tenho certeza que vai ser um modelo adotado por muitas outras cidades. Qual é a previsão de entrega, Adilson? Já está numa segunda fase agora, né? Ou seja, do estaqueamento, né? É sempre desafiador, né? Ou seja, até pelo modelo... Mesmo por causa do solo, né? Também, né? Exatamente, né? Imagina, construir em Santos já não é fácil, né? O segundo pior solo do mundo. O estaqueamento aqui é diferente de qualquer outra cidade da região. Ali, então, ou seja, tem os seus desafios. Mas o cronograma acredita aí que para o ano que vem isso já começa a efetivamente sair do papel e ter a possibilidade de entregar, né? Maravilha. Bom, estamos conversando hoje com o vereador, presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior. Adilson, essa semana que passou, o prefeito de Santos, Rogério Santos, esteve na Câmara entregando lá um plano de metas, né? E eu acho legal, muitos criticam, mas eu acho legal quando existe essa boa relação do Executivo com o Legislativo. E lógico que o Legislativo sempre lembrando que tem que cobrar o Executivo. E algumas sessões, eu não vou dizer que eu acompanho todo, mas algumas sessões eu acompanho até membros que fazem parte do governo cobrar. Cobrar de uma forma legal, não cobrar por cobrar. Porque parece que às vezes você olha em alguns vereadores, algumas redes sociais,
parece que a cidade de Santos é uma porcaria, né? Que só tem coisa ruim. E não tem coisa ruim. Eu amo Santos, nasci em Santos. Santos é a cidade polo da região metropolitana da Baixada Santista. E eu acho que você tem que fazer a crítica, mas é uma crítica construtiva. E saber fazer a crítica. Eu queria que você explanasse para os nossos ouvintes, telespectadores, o que o prefeito apresentou, qual vai ser os próximos passos. Parece que a reforma administrativa está imbuída nesse plano, vai ter que passar pela Câmara, como que é o trabalho do presidente da Câmara para conversar com seus pares, para que esses projetos sejam aprovados e que possa fazer com que a cidade caminhe para um futuro ainda melhor. Olha, na verdade, esse plano de metas, né, assim, a gente tem inúmeras obrigações do Executivo para com a sociedade que passam pelo Legislativo, né? Assim, o plano plurianual, é assim quando ele entrega o orçamento. E o plano de metas talvez, a legislação que, pelo que eu sei, só existe em Santos. Ele nasceu no Legislativo, ele é uma lei de autoria do vereador e ex-presidente da Casa, Sadal Nakai. Ou seja, o que é a entrega do plano de metas? Nada mais é do que o plano de governo apresentado para a sociedade no momento eleitoral, ou seja, o que a Câmara fez? Falou assim, é obrigado o prefeito eleito a apresentar o plano de metas concernente àquilo que ele falou na eleição. Na eleição, a Justiça Eleitoral obriga que os postulantes a cargos executivos, prefeitos e prefeitas, façam um plano de governo. Para que em Santos, quando isso se leve à sociedade, seja algo factível, a Câmara, assim, então, entendeu, o legislador entendeu, que nós deveríamos ter uma obrigação que obriga o prefeito eleito, nos seus primeiros 100 dias de governo, até os seus 100 dias de governo, vá à Câmara e apresente o plano de metas, que nada mais é do que aquilo que ele falou na eleição. Ou seja, para criar um compromisso, aquilo que nós falamos lá atrás, que não seja só o falar pelo falar, a proposta pela proposta, ou seja, ou o plano pelo plano. Porque a gente vê muito disso também em eleições, né? Ou seja, coisas que se falam que é impossível colocar de pé, né? Propostas, às vezes, que se propagam que é impossível que aconteça. Para que isso não aconteça em Santos, ou que aconteça em menor intensidade, nós obrigamos o prefeito eleito a fazer o plano de metas e que, depois de 100 dias, ele apresenta na Câmara, 30 dias depois ele leva em audiência pública para toda e qualquer pessoa, qualquer cidadão também ter conhecimento disso e depois o avaliar. Olha, ele apresentou aquilo lá e realmente cumpriu com aquilo que prometeu. Porque a gente entende que aquilo falado numa eleição é muito sério. Ou seja, quando eu me coloco à disposição da sociedade para que ela vote em mim, ou seja, no mínimo, eu estou falando para ela algumas coisas e que eu estou me comprometendo com essas pessoas de que eu vou cumprir. E aí está o plano de metas. É isso que foi feito, é isso que foi apresentado e é por isso que eu digo que é uma das legislações que talvez ainda, até onde eu sei, só tem em Santos. Nasceu em Santos, ela é inovadora, como tantas outras, né, que acontece aqui, e essa é mais uma delas. Interessante, eu desconhecia e é importante porque lá na ponta, quem cobra, na realidade, os mais de 400 e 1.000 habitantes que nós temos em Santos, são os vereadores que estão lá representando o povo. Então, com certeza, vocês vão cobrar do prefeito, né? A questão do... prefeito, o senhor prometeu que ia arrumar a praça tal, tá no plano, o senhor foi lá e entregou. A população precisa, entendeu? Então, isso que é importante. Parabéns. Eu acho que você, Adilson, enquanto presidente da Câmara, vou te dar uma sugestão. Já que você falou que talvez, né, seja só em Santos, leve na UVEBS esse projeto, para que a UVEBS, né, possa desenvolver e implantar em todos os 9 municípios da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Eu acho que é o Cadu, que é o presidente, o Cadu lá da Praia Grande. Eu acho interessante, porque aí a população pode cobrar o vereador para o vereador, porque às vezes o acesso do vereador é muito mais rápido, né? Porque o vereador está na padaria, está no açougue, está no supermercado. O prefeito não, que o prefeito não esteja, mas o prefeito tem mais atribuições. Está em Brasília, está em Brasília, está em São Paulo. O prefeito Rogério Santos mesmo agora está indo para Nova York, viajar a trabalho, enfim. Então acho que é mais fácil cobrar do vereador do que cobrar do prefeito. Agora, o Adilson, você, enquanto presidente da Câmara, quando chega um projeto do Executivo, cabe a você botar em pauta para poder ir para a votação
para ver se os pares aprovam ou não. Exato. Como que é esse trabalho? Explica para os nossos ouvintes telespectadores como que é o trabalho do presidente da Câmara. Você vai em gabinete, você chama vereador por vereador no seu gabinete. Como é que você faz? A gente tem uma prática de... Pode dar o copo para sua assessora. O vereador está com sede. O vereador toma bastante água. Fala para Chuchu. Na verdade, eu acho que essa é uma das coisas. A gente sempre age em sinergia, até porque eu já ocupei o papel de líder de governo, líder da oposição, e sempre entendi e levo isso para o parlamento. Ou seja, há uma sinergia com a liderança, né? Seja de governo ou de oposição. Chega um projeto, ou seja, sempre eu troco uma ideia com o líder do governo, por exemplo, né, do momento. Nesse momento, o vereador Cacá é que exerce a liderança do governo. Fala, olha, chegou esse projeto aqui, vai me dando... Porque a gente lê o projeto, né, encaminha a procuradoria dá a sua posição, a gente, então, distribui para as comissões pertinentes e isso vai caminhando nas comissões para darem seu parecer, essa coisa toda e tal, promover audiência pública, se necessário for, e remete depois para a presidência e fica lá que a gente chama pronto para pautar. Nesse momento é que tem essa sinergia com as lideranças, esse projeto tem, ou seja, tem clima para votar, não tem clima, como que está isso, né? Porque tem projetos que acabam, às vezes, nessa questão, seja ideológica ou de governo ou não, né? Então, a gente sempre faz talvez o que a gente tem que sempre fazer na política, que é o diálogo, que é a conversa, né? E isso também é nesse sentido, ou seja, que a gente atua aí de poder estar sempre conversando para que o objetivo seja alcançado. Maravilha. Então, esse é o trabalho, é um dos trabalhos do presidente de uma Câmara Municipal. Penso que sim. Claro, o presidente ele tem o papel, lógico, da pautação, falando da questão, tem o papel de ser ali o maestro, né, da banda, ou seja, o que toca a Câmara, às vezes quando está mais aquecido, de você, né, contemporizar ali, contemporizar aquilo, e administrar, né, que é a minha paixão, né, não só uma das minhas formações acadêmicas, né, que é a gestão pública, e talvez essa seja, você me perguntou lá no início a questão da presidência da Câmara, algo que me envolve, é de tentar sempre fazer mais com menos. E foi assim ao longo das nossas passagens. Foi assim quando eu coloquei as placas fotovoltaicas na Câmara, ou seja, que a gente não consome a energia mais tradicional, né? Ou seja, quando a gente inovou, sendo um dos primeiros prédios públicos da Baixada Santista a ter energia limpa a partir de placas solares. Foi assim quando a gente implementou, a gente está aqui falando um podcast para as pessoas verem, implementamos um sinal democrático da TV Legislativa, que era só para quem tinha cabo, né? Hoje qualquer pessoa com uma simples anteninha recebe o sinal da Câmara, se é da comunicação, sabe o quanto isso é importante das pessoas terem acesso às informações. Foi assim quando a gente implementou um novo modelo de gestão, por exemplo, não sei se você sabe, do orçamento da Câmara, a gente todos os anos tem dinheiro novo que entra no recurso da Câmara. Como? Através de um investimento que a gente faz no mercado, que não era feito de uma forma bastante tímida, e desde a minha primeira passagem eu peguei uma parte desse recurso até onde a lei nos permite e apliquei no mercado financeiro. Isso dá para a cidade quase 4 milhões de reais de dinheiro novo, fruto do investimento que a gente começou a fazer lá atrás. Os outros presidentes continuaram. O Cacá, por exemplo, ano passado, no findar do seu orçamento, que a gente é obrigado a retornar para o município, quando você tem sobra de caixa, você não pode passar no próximo ano com R$1 na conta. Sim. Por exemplo, a gente devolveu ao município, né, quase 40 milhões de reais. Desses, quase 4 milhões é dinheiro novo, que não é fruto de impostos, é fruto dos dividendos do mercado. Foi coisa que nós implantamos, né? Agora, encarando a questão do Acácio, que é um prédio tombado, é um prédio arquitetônico, a gente encarou e estamos fazendo lá a obra, que é muito difícil, mas nós vamos entregar para a sociedade de novo um prédio que estava lá abandonado há quase 8 anos, ou seja, não só o prédio, mas fazendo a Escola do Legislativo e Cidadania, né, fazendo formação para os nossos jovens, adolescentes e ajudando na urbanização ou reurbanização daquele entorno, que é bastante significativo, é o maior corredor moveleiro da cidade, por exemplo. Sim. Vamos lá, investindo no Acácio, que não é fácil, né, uma escola bastante antiga, ou seja, de concreto puro, que não tinha nem ar-condicionado, e nós vamos entregar um novo prédio aí. Vai ter placa solar lá também? Vai ter.
vai ter placa solar também, já é previsto na licitação, né? Não é um custo a mais, né? É um custo já previsto no que a gente está investindo na obra, com placas solares. Previsão também. de entrega? 1 ano é a previsão de entrega. A gente começou há pouco mais de 3 meses, logo que eu assumi, foi em janeiro que dei a ordem de serviço, né? A ideia é que aconteça, a gente consiga entregar em janeiro do ano que vem. O aniversário da cidade, será? Espero. Fazer obras em Santos não é fácil. As mudanças climáticas, os percalços que acontecem, como eu digo, lá é uma obra diferente de ser feita, porque todo prédio é concreto, não tem um bloco lá, não tem um tijolinho lá. Todo prédio é concreto puro. Então imagina você quebrar o que precisa quebrar, imagina prover de ar-condicionado um lugar que não foi previsto para ter ar-condicionado, imagina passar cabo de rede, que na época não existia. Sim. Ou seja, sabe, tem uma diferença onde passa rede, por exemplo, onde passa energia, ou seja, então é desafiador. Onde você entra ali no Acácio, para quem conhece, por exemplo, você é subterrâneo. Ou seja, é abaixo do lençol freático, né? É abaixo do nível da cota da rua. Então, ou seja, e chove, e enche. A gente está provendo ali de cisternas, por exemplo, para bombear essa água, para que não alague lá embaixo, como sempre aconteceu. Ou seja, é bastante desafiador, mas essas coisas que me motivam, que me envolve a gestão pública, né? Ou seja, de poder fazer mais com menos, entregar para a sociedade. Ou seja, é o que nos move aí ao longo dessas 3 vezes que os vereadores me deram a honra de poder presidir lá o parlamento. Maravilha. Vereador Adilson Júnior, presidente da Câmara de Santos, falando um pouco desta obra emblemática, né, que está saindo do papel. Quem passa ali na Senador Feijó com a 7 de setembro já pode visualizar a obra que está sendo feita no Colégio Acácio Nogueira, colégio antigo, tradicional da cidade de Santos, e que eu tenho certeza que muitos que lá estudaram, que passaram por lá, devem estar felizes da vida, né, por poder ver aquela escola que fez com que muitos alunos pudessem chegar aonde chegaram. Muitos hoje viraram doutores, médicos, advogados. Uma escola que estava abandonada e hoje está lá sendo revitalizada e que realmente vai servir para o povo. Então, parabéns, vereador, pela sua iniciativa e pela sua, né, força de fazer acontecer. Acho que a gente, quando trabalha num poder público, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Porque a população, a sociedade só espera isso de alguém que chegou no mandato, que está como vereador, que está como prefeito, como governador, como deputado, enfim, quer ver a coisa sair do papel, ser a realidade. Agora, você falou num ponto que eu também quero que você fale um pouco, até para explicar melhor para a população a questão do fazer mais com menos. E o que a gente vem visualizando é que realmente a Câmara de Santos vem fazendo mais com menos, mesmo porque as coisas estão acontecendo e no final acaba devolvendo dinheiro para a Câmara. Você falou em mais de 40 milhões que foi devolvido na gestão do Cacá. Aproveitar e mandar um abraço para o Cacá, que não só na Câmara, mas também na Santa Casa, vem fazendo um grande trabalho lá com o nosso amigo Ariovaldo. A questão da devolução. Esse dinheiro que volta para a Prefeitura, a Câmara pode falar para o prefeito, esse dinheiro aqui, ó, são 40 milhões. Dá para carimbar, por exemplo, 10 vai usar na educação para isso, 10 vai usar para a saúde para isso, 5 vai usar para o meio ambiente, ou não, o prefeito que vai pegar os 40 milhões e vai ver onde é melhor, onde falta para fazer o investimento. Porque o dinheiro é um só, né? O dinheiro é público, é das pessoas. Quando eu digo que faz mais com menos, é que a Câmara tem o seu orçamento e como é cada um de nós, nas empresas, ou seja, a gente trabalha com aquilo que a gente ganha. E a Câmara poderia também assim o fazer, né? Mas elas vêm ao longo dos anos, não só na minha gestão, de tantos que me antecederam, né? Ou seja, tendo este zelo, a gente devolve ao erário, devolve para as pessoas um recurso significativo, né? Esse ano não será diferente, claro que a gente tem esses novos desafios, a Cássio, ou seja, que consome o investimento, mas não tem esse poder, né? Na verdade, ele retorna para o cofre da Prefeitura. A gente também vem implementando um outro modelo de devolver ao longo do ano, não só mais em dezembro, ou seja, quando a gente vê que tem cash flow, né, que tem sobra de caixa, a gente vai já enviando para o Executivo e aí o prefeito que vai fazendo. Mas teve um momento que, infelizmente, todos nós vamos recordar, que aí sim eu e o prefeito Rogério fizemos em conjunto, que foi durante o Covid. Durante o Covid, a gente tinha o desafio, né, para todo gestor, e aí nós tínhamos recurso da Câmara
e contingenciamos ainda mais os recursos, ou seja, deixamos de fazer um monte de ações que deveriam ser feitas, e aí sim a gente fez. Então, durante o Covid, com o recurso da Câmara, nós pagamos as cestas básicas que foram distribuídas para toda a família com criança matriculada na rede municipal de ensino. Junto ao prefeito Rogério, a gente fez isso. Não sei se você lembra, a prefeitura desenvolveu um programa de transferência de renda para somar o Bolsa Família, a transferência de renda do Estado, criou um programa municipal, que a pessoa fazia um curso e recebia um valor mensal para ajudar na sua renda, considerando que o mundo estava parado. Esse recurso foi recurso da Câmara, que nós injetamos na Prefeitura já no início do ano, porque a gente assim contingenciou, ou seja, então a gente tinha recursos para fazer isso, e foi como foi feito. Ou seja, então várias ações, naquele momento sim a gente agiu em conjunto, né? O prefeito tinha lá os seus desafios, e a gente precisava dar uma injeção de economia na ponta, né, para a população santista, e assim nós fizemos. Muito bem. E vale lembrar também, eu quero ressaltar, hoje a gente já 5 anos que nós passamos por esse grande problema, né, que foi a Covid, e na época, eu lembro perfeitamente, o presidente do Condesb era o Paulo Alexandre Barbosa, e o Paulo também fez um trabalho excelente junto aos prefeitos, baixando uma resolução para que todo o dinheiro que tinha no fundo metropolitano fosse usado para o combate ao Covid-19 para todas as 9 cidades da região. Então, quero aqui ressaltar, vale lembrar, eu sou muito saudosista, né? E eu gosto sempre de lembrar as coisas boas. E as pessoas acabam esquecendo. E o Paulo Alexandre teve esse trabalho grande, inclusive no Hospital Vitória, ali na Barão de... na Monsenhor de Paula Rodrigues, enfim. Mas isso é passado, isso já esqueceu. Não vamos nem falar muito de Covid, porque só quem teve sabe o que passou. Você chegou a pegar Covid? Cheguei. Você ficou internado? Não. Mas foi bem no início. Uhum. Eu me lembro que, inclusive, estava no período eleitoral. Verdade. Quando ainda não se tinha vacina, quando não se tinha... Era bem embrionário, que você ficava resguardado num quarto. Foi bastante difícil. Mas nada que as outras pessoas passaram. Né, e perderam seus entes queridos e tal. Bom, Adilson, eu queria também falar com você a respeito de você como está presidente da Câmara, e eu tenho certeza que, além de vereador, presidente da Câmara, você é um apaixonado pela cidade de Santos e pela região metropolitana da Baixada Santista. Você está com quantos anos, Adilson? 44. 44. Então, vamos por mais 60. Há 104 anos se falava de túnel, ligação seca e por aí vai. Parece que agora vai, né? Assim a gente espera, mas agora vai. Eu acho que, sabe, talvez um dos elementos, um dos mais simplórios, mas o que fez acontecer foi tirar as vaidades, né? Eu costumo falar isso, assim, o túnel ele vai virar uma realidade porque 2 atores políticos pensaram efetivamente nas pessoas e não em ser o pai da criança, em querer ser... Que foi o Lula e o Tarcísio. Isso não tem jeito. Queiramos ou não, com questões ideológicas ou não, partidárias ou não, é a verdade. Ou seja, o governo federal assim fez, sabia que tinha dificuldades do ponto de vista de celeridade para fazer, remeteu ao Estado, o Estado assumiu, os 2 se juntaram e vai sair, né? Envolvendo um outro ente, ou outros entes, as prefeituras, no caso aqui Santos e Guarujá, mas principalmente a iniciativa privada. Eu acho que tem um pouco dessa sinergia desses entes e que vai sair do papel, né? Agora, recentemente, vai a Bolsa, né, vai abrir nesse sentido, ou seja, para fazer o leilão desse túnel, ou seja, onde a iniciativa privada vai aportar recursos, porque senão não dá, porque é uma obra pesada do ponto de vista de orçamento, seja para o Estado, seja para o governo federal, né, ou seja... E agora acho que sai do papel. Acho que é importante, né, uma obra de mobilidade, uma obra de logística, né, e bastante atrasada. Né? Ou seja, a gente ainda não vê no mundo mais essa travessia como a gente tem aqui, de balsa para lá, balsa para cá, balsa que quebra. Espera o navio passar. O né? Tempo tá ruim, tá ventando muito, não pode atravessar. A balsa bate, estraga a coisa toda. Né? Ou seja, num mundo como hoje, onde a gente vê
inteligência artificial, onde a gente vê edifícios de não sei quantos andares, onde a gente vê o carro voando. Né? Não dá para ter uma travessia arcaica desse jeito, né? É brincadeira. E eu acho que agora vai. Muito bem, então tá bom. Agora, Adilson, queria falar um pouco de saúde com você. Você, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, você percorre aí as policlínicas, unidades de saúde da família. Recentemente nós tivemos uma inaugurada lá na Dique da Vila Gilda. Dique da Vila Gilda, uma unidade maravilhosa. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Evaldo, que é também um apaixonado, um leão, que cuida muito da saúde das pessoas. Como é que você vê a saúde de Santos? O que precisa melhorar? Porque sempre precisa algo mais. E aproveitar também e mandar um abraço para o nosso secretário Fábio Lopes. A saúde de Santos é uma mãe da região metropolitana. Você esteve à frente da gente, vai entender bem o que a gente está falando. Né? Ou seja, Santos, diferente às vezes de cidades vizinhas, isso mudou depois do Covid, mas a gente ainda tem uma quantidade significativa de pessoas que não se utilizam do SUS. Isso mudou um pouco. A gente tinha um momento em Santos que a gente tinha mais pessoas na rede privada e menos usuários do SUS. Isso mudou um pouquinho, essa realidade ainda continua, ou seja, a gente tem um pouquinho mais de pessoas que se utilizam do SUS em menos escala da rede privada, mas quase 50-50 ali, né? 50% para cada um. O que eu quero dizer com isso? Que era para Santos, de fato, e a gente tem uma rede primária bem instalada, ou seja, a gente tem as nossas policlínicas, como você falou, inauguramos agora do Dique da Vila Gilda, que vai se tornar, aliás, bairro, vai ser o bairro da Vila Gilda. Né? A gente tem, dentro das unidades das policlínicas, o PSF, que é o Saúde da Família, ou seja, que eu acho que é o que tem que existir. Né? A gente tem as nossas agentes que fazem um trabalho significativo, a gente tem os nossos hospitais, a gente tem 3 UPAs, ou seja, e o que falta? Saúde no Brasil, ou seja, graças a Deus que a gente tem o SUS, né? O que falta? Talvez descentralizar um pouco mais e um investimento maior nas outras cidades. Não só na retaguarda, por exemplo, é inimaginável que nós tenhamos uma cidade vizinha que tem uma população que se utiliza mais do SUS, que é o caso de São Vicente, e que até então não tinha, por exemplo, uma UPA. Como se explica? É inimaginável que até alguns anos atrás nós tínhamos na outra cidade vizinha, em Cubatão, que não tinha maternidade. Ou seja, ou a gente acha que ninguém não nasceu naquele período, ou a gente acha que, por exemplo, ninguém precisa de urgência e emergência, como era o caso de São Vicente. O que falta? Investimento dos outros entes, do Estado e do governo federal. E descentralizar um pouco também. Aí entra um pouco das vaidades. Para com essa coisa de que na nossa cidade tem que ter, às vezes, toda a retaguarda. Então, se em Santos tem um hospital oncológico do Estado, São Vicente tem que ter uma outra, um outro viés, um hospital, de repente, para uma outra especialidade, ali no litoral sul, outro, e assim vai. Né? Talvez seja isso. Mas, como eu disse, o cobertor na saúde é sempre muito curto, né? E ninguém vai numa UPA, numa policlínica, porque acordou e falou assim, hoje eu não estou fazendo nada, vou até a UPA tomar uma injeçãozinha. Né? Não é, porque as pessoas precisam. Né? E quando eu disse, graças a Deus que a gente tem o SUS, porque a saúde é muito cara. A gente tem, por exemplo, o hospital aqui, ou até então o Hospital dos Estivadores, que hoje é o hospital da cidade, mas que custa 10 milhões de reais por mês. É significativo, né? Numa parceria com o governo do Estado, boa parte do governo municipal e um pouquinho, assim, bem pequenininho, do governo federal. Ou seja, se não fossem esses 2 entes que fazem assim para custear esse hospital, né, que dá uma retaguarda hoje de UTIs, né, que tem uma maternidade exemplar, mas é um investimento significativo. Como faríamos? Né? Então, ou seja, eu acho que isso deveria ser ampliado, porque se você pegar, às vezes, as pessoas internadas na rede de Santos, não é só de Santos, é das outras cidades. Sim. E aí remete àquilo que eu comecei a falar, é uma verdadeira mãe, mas tem que ser, porque o SUS é o Sistema Único de Saúde e tem que, de fato, abraçar toda e qualquer pessoa, independente de onde ela mora, de onde ela venha. Mas precisa que esse cinturão, principalmente das outras cidades, tenham também os mesmos investimentos, sozinho não vão conseguir, do Estado e do governo federal. Aí eu vou lá no começo, você que está pegando o programa agora, volta um pouquinho, lá no começo que eu falei
das vaidades, da região metropolitana, né? De os prefeitos se unirem, se conversarem, se falarem, né? Vamos montar aí, ó. Pô, você vai construir o que aí? Que nem São Vicente. Vai construir lá a UPA, né? Pô, então é o seguinte, vamos construir em Guarujá, vamos construir outro atendimento. E aí, os moradores da região metropolitana conseguem ter um atendimento metropolitano. Porque o que acontece? Muitas das vezes, a senhora que está nos ouvindo agora, mora em Santos, mas trabalha no Guarujá. E naquela hora do almoço, naquele período que tem rapidinho, vai ser atendida aonde? No Guarujá. Porque não dá para vir de Guarujá para Santos para passar no hospital. Mas, infelizmente, a nossa região metropolitana da Baixada Santista continua no papel desde 1996. Mário Covas deve estar dando cambalhotas no seu túmulo, porque essa região, infelizmente, por causa de vaidades, né, e de pessoas que passaram em algumas prefeituras, que graças a Deus estão bem longe, né, pensaram só no seu umbigo. Mas, infelizmente, a gente continua lutando e eu posso ser uma voz solitária, mas eu continuarei apaixonado e falando da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E quando você fala de hospital, Adilson, nós estamos aqui ao lado de um grande empreendimento que está sendo levantado, privado, claro, mas construir um hospital, uma UBS, é fácil. O custeio que é o difícil. Né? O custeio não é fácil, mês a mês ali, né? De números de atendimentos, de gás, injeção, remédio, pagar funcionário, por aí vai. Eu me lembro, eu vou voltar lá no ano de 2014, quando eu estava assessor do Luiz Cláudio Billy, o Arthur Quioro estava junto com a Dilma Rousseff no Centro de Convenções em São Vicente, que ainda estava ativo, fazendo entrega de moradias. O Billy chamou o Arthur Quioro numa salinha, eu fui junto. O sonho do Billy era fazer do Centro de Convenções um hospital regional, que poderia atender gente tanto do Litoral Sul quanto daqui do Litoral Norte. Só que as coisas não andaram. O Arthur Quioro, na época, eu me lembro perfeitamente, pode fazer que 50% do custeio a gente banca. Ele foi no governo do estado para pegar os 50%, o Billy bateu com a porta na cara. Então, aí, por quê? Porque não era aliado do governo, e por aí vai, as questões políticas, que isso tem que deixar do papel, e que Tarcísio e Lula demonstraram isso lá no Parque Valongo, quando assinaram a questão do túnel, você bem lembrou, foi um gol de placa dos dois, que eu acho que isso é importante. Adilson, nós estamos quase chegando ao final do programa, e eu queria que você fizesse um panorama da nossa região e falasse da importância de Santos, da cidade polo, da nossa região metropolitana para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que a gente vive um bom momento do ponto de vista de buscar recursos, sabe? Eu acho que a região precisa de fato se unir ainda mais, né? Eu acho que os gestores municipais precisam de fato conversar mais, mas não só conversar mais, que juntos, quando a gente falou do hospital, e essas ações que sejam tomadas de uma forma conjunta, né? Eu acho que muito a gente tem a acrescentar. Por exemplo, na questão do turismo, que é uma joia, né? Que é um trade importante de investimento, de geração de renda. O que se faz em conjunto aqui? Ainda nada. Né? Santos vem de Santos, São Vicente vem de São Vicente, Cubatão vem de Cubatão, e a região? Onde ela se vende? Isso aconteceu lá atrás, quando um dia ainda inventaram a região da Mata Atlântica, lembra disso? Costa da Mata Atlântica. Ninguém mais nem fala disso. Ou seja, então essas ações que tem que começar e continuar e vender a unidade, né? Ninguém às vezes vem só para Santos. Só vem em Santos, vai na praia em São Vicente, passeia por Praia Grande, vai ao Litoral Sul. Tem várias ações culturais, ou seja, que deveria ser em conjunto. Porto, né? A gente tem aí, ou tinha, na verdade, o maior porto da América Latina. Já não é mais. Estamos perdendo aí para investimento chinês em outro país que hoje já tem um porto maior que o nosso. Mas mais do que isso, de novo, nós nos acomodamos ao longo do tempo, né? A gente sempre ficou nessa coisa, o porto bate recorde, o porto isso. Pô, a gente ficou anos num terminal parado aí, que era o antigo terminal da Libra, que ficou anos sem ter nada. Onde no mundo você vê um porto
e principalmente o de Santos, onde passa boa parte do PIB brasileiro, com o terminal parado. E o que a gente não está vendo, por exemplo, de novas ações a partir também do porto? Eu sempre bati na tecla, e venho batendo na tecla, agora parece que vai sair do papel, que nós tínhamos que ter um porto indústria aqui, ou seja, agregar valor. A gente tem uma área continental, por exemplo, maior que a área insular, e que a gente precisa dar uma vocação também de geração de emprego e de renda naquele lugar. Agora sim, no plano de uso e ocupação do solo da área insular, estamos prevendo ali uma ZPE que vai possibilitar isso, mas agora, né, isso está atrasado também anos, ou seja, a gente podia ter outras rendas a partir do porto nesse sentido. E isso a gente está falando de Santos, por que não as outras cidades também acompanhar? Você falou do Billy, eu me lembro quando o Billy era prefeito, que a gente teve uma reunião conjunta que eu tive a oportunidade de participar com o W Torre, que já faleceu, mas hoje é um investimento, a gente vê muito o W Torre agora na mídia por conta da parceria com o Santos, da parceria com o Palmeiras, não é? Ou seja, mas o W naquela época já estava planejando, já tinha o projeto pronto de um porto de águas profundas a partir de São Vicente. Nunca mais se falou nisso. Ou seja, então, essas ações congregadas é que a gente ainda sente falta para que possa ter uma região, claro, uma cidade, mas uma região pujante, uma região geradora de emprego, geradora de renda. Penso que isso ainda, isso só falando dessas duas questões, ainda sente falta. Eu acho que a gente precisa sair um pouco mais da casinha, sabe? A gente ainda é muito, a gente, eu estou falando a gente, os agentes públicos, ainda é muito, sabe, pouco proativo de buscar investir. Quando foi a última vez que você viu uma grande indústria vir para cá? Quando você viu uma marca vir para cá? Quando você viu um novo... Faz muito tempo. E você falando isso, Adilson, além da falta de vontade política, eu acho que o que mais falta é a representatividade política da nossa região. Nós, num passado não muito distante, em 2006, na eleição de 2006, nós tivemos 7 deputados estaduais eleitos, né? Hoje nós temos 4 ou 5, não me lembro agora de cabeça, né? Temos Paulo Correia, Caio França, Paulo Mansur, Solange... 4 estaduais. Então, quer dizer, aí você olha para a região de Campinas... E Tenente Coimbra, 5. Aí você olha para a região de Campinas, o quanto evoluiu. Exato. Agora, vê a representatividade de lá. Porque uma coisa, Adilson, até para explicar, para deixar bem claro para os nossos telespectadores, o ano que vem é um dia de eleição. Tem gente aqui da nossa região para votar. Uma coisa é você ligar lá para o gabinete do governador, precisa marcar uma reunião com 10 deputados estaduais. O governador vai atender na semana seguinte. Outra coisa é você ligar para o gabinete, 4 deputados estaduais da região de Santos quer conversar com o governador porque a Ecovias faz um péssimo trabalho e precisa dar uma solução no subir e descer, a troca de pistas e por aí vai. Então é outra pegada, entendeu? Esse é um dos motivos que a nossa região metropolitana de Campinas cresceu, claro, também com a força na época do então governador Orestes Quercia. Então, a gente tem que pesar e botar isso na consciência do eleitor da nossa região para fazer a parte dele e depois cobrar dos entes públicos, né? E quando você fala de turismo, Adilson, me dói o coração e meus olhos aqui, sincero, honestamente, enchem de lágrimas, porque eu tive o prazer de estar diretor executivo da gente durante 3 anos. E ninguém vai apagar o que eu fiz lá, né? Eu deixei um grande legado. E um dos foi a aprovação do Selo Metropolitano de Turismo, que leva um tempo, não vou explicar aqui, está lá engavetado. E só não foi para frente porque nós tínhamos uma prefeita aqui que era totalmente contra o turismo da região metropolitana, onde o turista pode vir para cá com o turismo legal, com o turismo consciente, conhecer os 9 municípios. Mas isso um dia eu posso até explicar, mostrar e falar. Então, quer dizer... quando a gente está numa região metropolitana, mas 1 ou 2 não quer, o negócio não anda, o negócio emperra e é muito triste. E eu fico muito chateado porque no passado também não muito distante, nós tivemos o Roda São Paulo, foi um baita de um projeto do governo do estado. Verdade. E que infelizmente também acabou, que era um incentivo para que as pessoas conhecessem a nossa região, né? Exato. E às vezes o mercado interno, né? Ou seja, sim, nós mesmos, né? Esses dias eu estava lendo uma matéria no jornal de circulação nacional e o presidente da Azul,
falou exatamente isso. Isso se reporta também para nós. Ele falou, olha, o brasileiro, ele às vezes se preocupa, ele leva o filho dele para a Disney 3, 4 vezes, mas ele não leva nas cataratas do Iguaçu. E aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente vai para o norte, para o nordeste, para fora do país e não conhece ali Itanhaém a cama de Anchieta. Né? A gente não conhece as cachoeiras. Lama Negra. A Lama Negra. A gente não conhece, agora é explorado pela iniciativa privada, por exemplo, mas não conhece a paisagem belíssima que a gente tem aqui na antiga Imigrantes Anchieta. Ou seja, não, mas tem um outro nome, agora me fugiu. Ou seja, tem um parque lindo aqui Jesus! Aqui na Serra, vai. Na Serra, e a gente, às vezes, não conhece. Não que as pessoas sejam obrigadas, mas que a gente valorize aquilo que nós temos. Falta divulgação. Exatamente. O próprio morador daqui não conhece e não consegue divulgar. Por quê? Porque as prefeituras não se unem para fazer essa divulgação. Exatamente. Né? E quando você... do Roda até me arrepia, cara. Eu fico tão chateado porque eu sou um cara tão modesto para trabalhador, eu gosto de ver as coisas acontecer. Na AGEM, quando eu apresentei o selo metropolitano, foi aprovado no Condesb, não foi aprovado pelo Milton, foi aprovado pelo Condesb. Depois eu fiz a plataforma está pronta, está lá, parada. Eu apresentei um outro projeto, porque aí, o ideal de a AGEM existir é fazer projeto. Não é fazer o que está fazendo agora, usando o dinheiro do governo do estado e fazendo obra com dinheiro. Isso aí até eu faço. Fiz um projeto para quê? Para que cadastrasse todos os transportadores de van, micro-ônibus e ônibus legalizados da nossa região, para que pudesse fazer esse projeto do Roda São Paulo fora da temporada, para que eles pudessem ter uma renda, né? E isso foi conversado, foi falado, e o negócio ficou lá porque eu saí de lá, a coisa ficou engavetada e quem sabe um dia isso vai acontecer. Mas o turismo, eu acho que seria a válvula de escape para alavancar não só o turismo, mas gerando renda, gerando emprego aqui nos 9 municípios. O nosso secretário de Turismo do Estado, com que eu tenho muito carinho, ele fala exatamente isso. Ele fala, o turismo, e ele tem razão, é o nosso petróleo. Né? Ou seja, é algo que pode ser muito explorado e que pode gerar muitos dividendos. Muito. Né? Recursos para a cidade, muito. Emprego, novas vocações, ou seja, e eu penso que a gente ainda é tímido nessa exploração. E quem está levantando uma bandeira muito grande da questão do turismo da nossa região, quero aqui destacar, é o nosso deputado Paulo Correia, que vem conversando com o secretário para poder fazer as coisas andar, acontecer. Adilson, foi um prazer recebê-lo, primeira de muitas. Espero que você venha aqui mais vezes para poder prestar conta para os nossos ouvintes, telespectadores, em especial aos moradores da cidade de Santos. E agradecer em especial a sua assessoria, que quando contactei foi muito ágil, muito rápida, muito dinâmica, isso que é legal, porque o WhatsApp hoje é para isso, não é? Você manda WhatsApp. Eu tenho um amigo que eu mando WhatsApp hoje é quinta, ele só vai saber responder no sábado. Quer dizer, não adianta, né? E a sua... Às vezes eu falho com isso também. Não, mas é diferente, mas responde. Agora, a sua assessoria é muito dinâmica e eu gosto muito de destacar, mesmo porque é o trabalho deles, né? Então tem que fazer a coisa acontecer. As suas considerações finais aqui na sua câmera, um abraço, obrigado pela sua participação. Ô, Milton, eu que agradeço, obrigado aqui pelo carinho, obrigado por ter nos convidado, bater esse papo aqui sempre muito positivo, né? Muito salutar, acima de tudo a gente prestar contas aí daquilo que a gente está fazendo, que eu acho que é algo que eu também levo não só no coração, mas nas ações, prestar contas para as pessoas que nos deram o privilégio de representá-las, mas de te rever, né? Mandar um abraço às pessoas que tiveram o carinho e a paciência de ficarem nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado de coração, e rever os amigos, você, nosso amigo ali com os botões mágicos hoje da tela VIP, ou seja, são amigos que a gente tem há muitos anos, né? Isso que é importante, a gente, independente do tempo onde estejamos, né, nas nossas funções públicas ou particulares, né, a gente poder se reencontrar, e você e o nosso glorioso Max, que hoje também é
homem aí da comunicação e que a gente viu começar aí, a gente rever amigos, isso é muito importante, isso é muito legal, né? E eu acho que a gente nunca pode esquecer as nossas raízes, né? Mas grande abraço, obrigado pelo carinho, estou sempre à disposição para mais vezes a gente poder bater aqui esse papo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muito bem, com isso chegamos em final de mais uma edição do Na Pauta, que bateu aquele papo gostoso hoje com o vereador e presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior. Olha, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, aperta o sininho aí que quando tiver o próximo programa já vai alertar você e com certeza nós teremos um convidado de peso aqui no próximo programa. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.